Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações. Hoje é 17 de abril de 2019. Bom, hoje e ontem tem sido um dia muito conturbado em relação à questão do Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, né? Muita confusão em relação a isso. Bom, vocês não sabem o que um senador fez. Se liga aí, olha. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações e olha só essa daqui, gente. Esse é o cara, viu? Senador Major Olímpio se amordaça em frente ao STF em ato contra a censura. Alguém comentou aí, deixou nos comentários, dizendo que tinha votado nele, né? E ia ver se o voto estava sendo representado. Bom, você está com o voto representado, porque o Major Olímpio fez um protesto aí, amordaçando-se em frente lá ao STF em protesto. Vamos à matéria. O senador Major Olímpio, PSL de São Paulo, apareceu amordaçado em frente à sede do Supremo Tribunal Federal, STF, no início da tarde desta quarta-feira, 17. Era uma manifestação de repúdio ao inquérito que o tribunal conduz para apurar ofensas aos ministros da corte, em especial contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de censurar uma reportagem do site Cruzoé e o Antagonista, que citavam o presidente do STF, Dias Toffoli. Uma forma de manifestação da democracia é justamente a liberdade dos órgãos de imprensa. Aqui. Saiu. É lógico que pelo que você escreve, pelo que você fala, você pode ser responsabilizado, mas nós temos a liberdade de imprensa garantida na Constituição, e o Supremo, como guardião da Constituição, não pode descumprir, disse o senador ao Congresso em Foco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pula aqui, diabético não sou diabético. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Major Olímpio afirma que continuará sendo favorável à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do Senado, a chamada CPI Lava Toga, que recebeu um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, mas ainda será analisada pelo plenário da Casa. Bom, gente, já respondendo essa questão do Major Olímpio, depois desse ato do Major Olímpio, o Alcolumbre resolveu colocar para votação. Então, ela já vai direto para votação. Ia ser arquivada, não vai mais. Deu um negócio. Não sei o que aconteceu com o Alcolumbre, de repente. Não sei se é a pressão, né, em cima dele. Não sei o que foi. Sei que ele resolveu colocar o negócio para andar, né? E a verdade é uma só. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Tem aqui. Deixa eu ver. Aqui. Um grupo de senadores... tem mais aqui ainda, ó. Um grupo de senadores anunciou que vai protocolar após o feriado da Páscoa um pedido de impeachment de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Major Olímpio afirmou que ainda não conhece o conteúdo desse texto, mas que apoia um projeto de lei de autoria do senador Lazer Martins, não sei como é que fala o nome dele aqui, mas é isso daí. Né? Do poder, que visa, deixa eu ver, que visa Eita, por que os caras escrevem embaçado, né? Desengavetar, vamos falar, que visa desengavetar as denúncias contra os ministros da corte. Atualmente, o presidente do Senado tem autonomia exclusiva para decidir pela abertura ou não de processos de impeachment contra membros do STF. Pela proposta de Lazer Martins, o presidente terá 15 dias a partir do recebimento do processo para se manifestar contra ou a favor da abertura. E a decisão caberá ao plenário. Boa, isso aqui é muito bom. Bom, deixa eu ver. Não tem mais nada. Bom, gente, a questão aqui é uma coisa só, né? Você vê. Vou citar o nome dos caras. E é o nome que você deve guardar para na próxima eleição você votar nele de novo. Primeiro, Alessandro Vieira. Esse aqui você tem que votar nele. Porque esse é o cara que comprou a briga com o STF na questão da CPI. Esse foi o cara que comprou a briga mesmo. Eu vou ser sincero a vocês. Eu acho que faz muito tempo que eu vi um cara defender tanto algo, né, e algo que é a favor do Brasil, né, o povo quer isso,
e levar muita bordoada e não largar o osso, como diz o ditado. Esse Alessandro Vieira já colocou em pauta lá o negócio, já foi recusado, já colocou de novo, já foi para a comissão técnica do Senado, os caras já rejeitaram, já foi para a comissão, para a CCJ, a CCJ já rejeitou, mas o cara tá lá firme, forte, colocando pressão, não quer nem saber. Então quem votou nesse cara pode se sentir representado. Segundo, Randolph Rodrigues, esse cara também comprou a briga junto com o Alessandro Vieira. Nesse ponto o cara tá fazendo valer o voto de quem votou nele. Esse Lazer Martins, esse cara também tem sido um pé no saco de alguns pilantras por aí, porque esse cara também tá criando uns projetos aí que tá facilitando. Hoje, por exemplo, a CPI, o pedido de impeachment, o Alcolumbre, que é o presidente, pode ou não aceitar. Se ele quiser engavetar, ele engaveta e acabou. Não tem conversa. É ele que faz e acabou. Com o projeto desse cara aqui do Lazer Martins, ele não vai poder engavetar. Ele vai apreciar e vai dar o parecer dele favorável ou não, mas vai para plenário. Querendo ou não, vai para plenário. E aí onde está a questão? Que tira das mãos do presidente a decisão única e coloca na mão do plenário. Isso é bom. Major Olímpio, alguém comentou sobre ele aí falando que tinha votado nele. Caramba, foi uma mulher, eu esqueci o nome dela agora. Mas ó, seu voto tá garantido. O cara foi na frente do STF, colocou a mordaça lá em protesto. Eu bato palma pra ele. Na verdade, eu bato palma pra esses quatro aqui. Esses quatro, é porque nenhum deles é do meu estado, é uma pena. Porque senão eu votava num deles, eu votaria. Que esses senadores estão representando aqueles que o colocaram lá. A gente critica muito, né? A gente traz o nome daqueles que aprontam, dos sem vergonha. A gente também tem que trazer o nome daqueles que estão fazendo alguma coisa pelo país, né? E esses quatro nomes que eu falei pra você, Randolph Rodrigues, esse Martins aí, Lazer Martins, né? Alessandro Vieira e o Major Olímpio, esses caras estão realmente cumprindo com o papel deles. Então, tá aí, gente. O Major Olímpio se amordaçou em frente lá, né? Alguns senadores ali, não tá o nome deles aqui, provavelmente a gente vai saber quem são eles, mas após a Páscoa já vai ter mais pedidos de impeachment. Já trouxe uma matéria aí também relacionada a isso com o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Não sei se são os mesmos daquela reportagem, já são outros que vão juntar aí. A questão é, nós precisamos mudar isso logo. Algumas pessoas têm colocado aí nos comentários dizendo que porque o Bolsonaro é fraco, porque o Bolsonaro tem que tomar atitude. Gente, vocês têm que entender uma coisa. O Brasil é regida por uma Constituição. Bolsonaro não pode atropelar a Constituição. Se Bolsonaro chegar hoje lá, bater o pé e dizer eu quero acabar com o STF, ele está indo contra a Constituição. Se ele chegar lá hoje e dizer eu quero tira Dias Toffoli, tira Alexandre de Moraes, ele está indo contra a Constituição. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele estará fazendo algo pelo qual nós não elegemos ele. Nós elegemos ele para ser presidente do Brasil e não um ditador ou um déspota. Não foi para isso que nós elegemos ele. Nós elegemos ele para ele respeitar a Constituição. Então, o presidente só pode tomar uma atitude mais efetiva quando alguns fatos que estão na Constituição vamos dizer assim, ocorrem. Quem é que pode, então, Yuli, interferir nisso daí? O Senado. Quem tem o direito e a obrigação e a prerrogativa de fazer alguma coisa é o Senado. Tá aí Alessandro Vieira, Randolph Rodrigues, Lazer Martins e o Major Olímpio. Esses caras podem. Agora, o presidente, nesse momento, na conjectura atual que estão as coisas, o presidente ainda não pode. A Constituição não lhe dá o direito. Alguém fala, mas o STF desrespeitou a Constituição. Beleza, o STF desrespeitou. O presidente não. E não é o presidente desrespeitando a Constituição que vai resolver o problema do Brasil. Pelo contrário, o nosso presidente é inteligentíssimo. Inclusive, eu já trouxe até uma matéria sobre isso. Ele está elaborando, né? Levaram uma PEC para ele, uma ideia de uma PEC para ele. E ele parece que já chamou o pessoal para poder elaborar essa PEC, né? Uma emenda constitucional, que aí sim é o que ele pode fazer e é o que ele já está fazendo, para aumentar as garantias da liberdade de expressão
e para tirar da mão do STF o poder de estar fazendo o que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli estão fazendo. Então, isso que o presidente está fazendo em relação a essa PEC, é essa sim. Está dentro do papel dele como presidente e foi para isso que a gente votou nele. A gente não quer aqui no Brasil um cara que nem o Maduro, que atropela... Pronto, aí, ó, um cara que atropelou a Constituição da Venezuela. E olha o caos que está instaurado na Venezuela. Nós não queremos aqui um Raul Castro, nem um Fidel Castro. Vocês querem um cara assim aqui no Brasil? Porque para o Bolsonaro hoje ir lá e tomar a frente, meter a bicuda para cima lá, aí ele vai estar desrespeitando a Constituição. Vou perguntar para você, foi para isso que você votou nele? Para ser igual Maduro, para ser igual Fidel Castro e outros ditadores? Não, pelo menos eu não votei nele para isso. E até o presente momento, o meu voto nele, eu tenho me orgulhado. Ele tem respeitado a Constituição. Poderes, nós somos regidos por 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Cada poder tem sua atribuição, mas um poder não pode interferir de forma direta no outro. No caso do judiciário, que é o STF, o executivo, que é o do presidente, não pode chegar lá e meter o pé. Mas o legislativo, que é os senadores e deputados, que é quem fazem as leis no país, esses sim. Esses tanto têm o direito, esses tanto têm o poder de, através do impeachment ou de uma CPI, derrubar um presidente, se o presidente pisar fora do carro, como nós vimos Fernando Collor, Dilma Rousseff, né? Isso através, junto com o apoio do povo, claro. Como também podem derrubar através do impeachment ou de uma CPI um ministro. Esses caras têm. Agora, se o Brasil virar um caos, o caldo entornar ao ponto que se perca literalmente o controle, a gente não perdeu o controle ainda. O problema é os camaradas quererem fazer alguma coisa. Tá aí o Senado, né, que é quem pode e ainda detém um pouco do controle nas mãos. Agora, se tornar um caos, o caldo entornar ao ponto de aí sim, no descontrole, aí o presidente ele pode aí, dentro do artigo 142, se você ler o 142 da Constituição, você vai prestar atenção que existem critérios, existem ações para o presidente fazer, pedir uma intervenção militar, ou o próprio exército, as Forças Armadas, o comandante das Forças Armadas, impor uma intervenção militar. Se você ler o artigo 142, você vai perceber que existem critérios para isso. Não é na hora que ele quer, nem quando ele quer, nem quando ele acha que é. Porque tem muita gente achando que é assim. Porque ele é o presidente, ele pode ir lá e convocar o artigo 144, porque o comandante das Forças Armadas pode chegar lá e não é assim. Para ser legítimo e não ser um golpe, né, tem que ser algo dentro, respeitando alguns critérios. Esses critérios que estão lá dentro da Constituição ainda não foram rompidos, não aconteceram ainda, para dar autonomia tanto para o presidente quanto para o chefe das Forças Armadas. Ainda não aconteceram. Agora também não está muito longe de acontecer. E nós temos hoje um presidente que é o quê? Militar. Melhor do que ninguém, Bolsonaro conhece essa área e conhece essa questão. Outra, ele viveu no período militar, ele viveu no momento em que o exército tomou o país das mãos dos comunistas, né, que ia para mão dos comunistas, né, que até hoje eles dizem que foi um golpe aquilo dali. Não foi um golpe, mas vamos deixar para lá, né? Vamos entrar nesse assunto. Mas a questão é que critérios ali da Constituição naquela época, a Constituição respaldou a tomada dos militares naquela época. Se tivermos que chegar a esse ponto hoje, tem que ser dentro do que rege a Constituição. Então, antes de alguém chegar e chutar o pau da barraca e sair criticando, porque o Bolsonaro, isso que é o Bolsonaro. Pegue a Constituição na internet, tem aí. Leia o artigo 142. Acho que é o 142, se não me falha a memória. Dê uma lidinha. Entenda o processo de intervenção, como funciona, o que o presidente e o chefe das Forças Armadas pode fazer, o que o povo, porque tem até a parte que se refere ao povo, né? Aonde é que o povo entra nessa história também para poder se haver uma convocação desse tipo, né? Enfim, tem que se ter uma desestrutura dos 3 poderes para poder se entrar nessa situação. Então, gente, no momento, esse momento é do Senado.
Esse momento é do Senado. Não adianta cobrar o presidente num momento em que não cabe a ele essa cobrança. É do Senado. Você votou nos seus senadores. Você quer cobrar alguém? Cobre eles. Porque nesse momento o poder em relação ao STF, aos ministros do STF, estão nas mãos dos senadores. 4 eu já citei o nome. Vou citar de novo porque esses caras merecem. Major Olímpio, Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues e Lazer Martins, o nome do cara. Esses 4 nomes aqui, no presente momento, são os 4 nomes que merecem o nosso respaldo. Merecem o nosso respaldo. Não votei neles não, porque eles não são do meu estado, mas merecem o meu respaldo. Eu vou até procurar saber o que o meu senador está aprontando por lá. Porque eu votei num aí, né? Então eu tenho que saber se o cara... Ai dele, se ele... Tomara que não, porque se ele votar aqui, eu vou dizer, ô miserável, eu votei em tudo, tu me representou. Eu vou dizer aqui, pode ter certeza que eu vou dizer. Mas, enfim, vamos tocar o barco pra frente, né? Agora, vamos torcer para que essa censura acabe, porque o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, eles literalmente perderam a noção do ridículo. Os caras estão... Eu não estou entendendo até agora onde é que está a cabeça desses camaradas. O que é que eles estão... O que que passa na cabeça desses caras? Eu estou tentando entender até agora, porque o que eles fizeram é inadmissível numa época como nossa. A gente só viu uma coisa desse tipo no AI-5 e foi terrível. Agora foi um momento que precisou-se fazer aquilo, porque se não tivesse feito aquilo naquela época, o Brasil tinha sido tomado de assalto pelo comunismo. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, não tem comunismo, quer dizer, tem, mas não ameaçador como naquele tempo, ao ponto de cortar a liberdade do povo. Não existe. A atitude deles é total e literal arbitrariedade pura. O AI-5 já não era recomendado. Foi necessário, mas não era recomendado. Isso eu tenho que admitir. Mas foi necessário. Foi uma coisa ruim, acho que foi o Geisel, né? Foi o Geisel mesmo que pediu. Estou lembrado se foi ele, né? Mas foi uma coisa que entrou que não tinha jeito, porque tem que ser ele mesmo, tem que ser aquilo aí. Mas não é recomendável de jeito nenhum esse tipo de ação. E é o que nós estamos vendo hoje com o STF através do Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Infelizmente. Então vamos torcer para que os senadores consigam resolver isso. Para a gente não passar, pessoal. Olhe, se isso cair para as mãos, se isso chegar ao ponto de se tornar competência do presidente, é sinal que a gente vai entrar num processo meio dramático, meio difícil. Eu peço a Deus que a gente não entre num processo de precisar ter que chamar os militares para ocupar os poderes ali. Porque, mas a ditadura, a época dos militares não foi tranquila? Foi. Entre aspas foi boa e entre aspas foi ruim. Porque nós vivemos praticamente um período de guerra dentro do Brasil. O Brasil foi o que o Brasil mais cresceu, foi uma época que o Brasil, a melhor educação do Brasil. Os direitos trabalhistas, os mais importantes, nasceram na época do regime militar. O regime militar deixou muita coisa boa, muita herança boa para o Brasil, diferente do governo PT que deixou muita herança que lascou com o Brasil. Mas enfim, é outra história, né? Só que nesse momento os militares entrarem, a gente vai perder muita coisa. O Brasil vai entrar nos eixos? Vai, porque os militares é diferente, o estilo deles governar, a ação deles é diferente, mas isso, querendo ou não, traz um certo desconforto para o brasileiro. Nós queremos um presidente no comando. Nós queremos um STF garantindo garantindo os direitos, né, do brasileiro. Nós queremos um Congresso, né, um legislativo, criando leis a favor do brasileiro, do Brasil. É isso que nós queremos, os 3 poderes trabalhando a favor do país. Nós não queremos que se quebre isso daí e tenha que entrar o exército. Mas, se não tiver jeito, então que venham os militares. Porque é a nossa última linha de defesa. A nossa última linha de defesa é a entrada dos militares. E eu peço a Deus que a gente não chegue lá, né? E eu peço a Deus que os senadores tomem atitudes, sejam, vamos dizer assim, honrem os votos que receberam. Melhor dizendo, honrem os eleitores que votaram neles. Representem aqueles que colocaram eles lá. E façam alguma coisa, abram essa CPI, se necessário, façam o impeachment desses 2,
mas fazer uma limpeza no STF é necessária. O que não pode é continuar do jeito que está. Eu espero que vocês tenham entendido o posicionamento do que eu coloquei aqui. Eu sei que tem gente que vai distorcer isso daí, não adianta, né? Vai levar para um outro lado, mas eu espero que vocês possam compreender o que eu quis dizer. Eu espero que eu tenha sido claro no que eu falei, tá certo? Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Eu acho que a gente só não entrou num caos ainda, porque Bolsonaro escolheu militares, generais, gente de cabeça fria, gente que é treinado para pensar em momento de, vamos dizer assim, de caos, né? Eles são treinados para isso. E talvez por isso nós ainda estejamos nos equilibrando em uma situação como essa. Porque temos ministros aí, alguns deputados, alguns senadores, né, que são da área militar. E por incrível que pareça, são esses que estão mais do lado do povo do que os outros. Olha só que engraçado, gente. Muita gente criticou aí a entrada de alguns militares na política, tal, principalmente a esquerda. Mas por incrível que pareça, são esses novos aí que entraram, esses militares que entraram, é que estão mais defendendo os direitos do povo do que a velha guarda que estava lá, né? Principalmente PT, que a gente não vê, eu não vi até agora ninguém do PT abrindo o bico para criticar a ação do Alexandre de Moraes e para criticar a ação do Dias Toffoli. Não vi. Eu só tô vendo a galera que foi eleita agora, principalmente militares. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. E lembrando, preste atenção, você vê que eles, mesmo sendo militares, você não vê nenhum deles pedindo intervenção no Brasil. É engraçado isso, né? Você só vê falando em intervenção através da esquerda. Os próprios militares não querem intervenção no Brasil. Querem que o Brasil se consertem e use o mecanismo correto, o qual a Constituição disponibiliza. Canal Brasil Notícias trazendo informação até você.